Oi, pessoinhas! Começando mais um podcast comigo, Dani Rosa. Hoje a gente tem entrevista com doutores, iniciando com o Dr. Michel Patrick sobre cirurgia plástica. A gente ama falar sobre esse assunto, por isso, entrevista com doutores. Renomado, conhecidíssimo médico cirurgião plástico, Dr. Michel Patrick, ele que é expert em silhuetas femininas, não é mesmo? Seja bem-vindo novamente. Obrigado, né? Depois desse elogio aí, até me senti agora, né? Então, tá bom, vamos lá. Hoje, e para mim é um prazer estar sempre aqui falando sobre assunto que, sem dúvidas, eu amo, né? Que é o prazer é nosso, e até porque o doutor traz de antemão tudo o que tá aprendendo lá fora, tá fazendo vários cursos, traz aqui pra gente. Sim. E já pega tudo que tá... Na crista da onda. Exatamente. Né? No último podcast, a gente falou do último curso que... Foi mastopexia interna, né? Isso. Isso é quentíssimo, quentíssimo. Perfeito. E o pessoal já tá acelerando, querendo. Falando. Isso, já temos consultas lá querendo saber sobre o assunto. Muito bem, e hoje a gente vai falar também sobre os nossos seios femininos, falar sobre mastopexia. Ah, não, mastopexia foi da outra vez, né? A gente vai falar sobre mamoplastia redutora, mas antes a gente tem um pouquinho de dúvida. Mamoplastia tem vários tipos. Quando a gente fala o termo mamoplastia, remete mais à mamoplastia redutora, que é a cirurgia de reduzir a mama. Mas a mamoplastia é um termo que a gente pode usar para qualquer cirurgia da mama. Uhum. Mamo de mama, plástica da mama. E a mastopexia que eu falei agora, que eu confundi? Não é só você não. A maioria das pessoas, às vezes, ficam com essa dúvida, né, doutor? Qual que é a diferença entre mastopexia e mamoplastia redutora? Uhum. Essa é uma pergunta que a gente pode responder. Você está curiosa? Fique aqui, verdade. Que você vai ficar aí. Você vai ser respondido isso aí, que eu acho que é uma pergunta bem comum. Até porque foi intencional a minha, entendeu? Entendi. Eu quis fazer isso para gerar essa polêmica. Entendi, tá certo. Mas quase todo dia essa pergunta chega a mim lá, né? Qual que é a diferença? Na verdade, assim, não existe uma diferença certinha, mas a gente consegue usar um termo mais para uma ocasião e o outro termo para uma outra, né? Então a gente vai falar em qual... Cada um. Para a gente falar em mama, né, a gente tem vários tipos de cirurgia da mama. Como a gente já conversou muito aqui sobre mama e falou sobre vários procedimentos, eu vou fazer um resumo para que a gente entenda aonde que a mamoplastia redutora está dentro das opções que a gente tem para a mama. Uhum. Então vamos supor que eu chega no meu consultório uma paciente que quer aumentar a sua mama. Certo. Que paciente que é essa? Aquela que tem pouca mama, que não consegue usar uma blusinha ou um biquíni para ir para a praia, porque eu pareço um hominho, eu não tenho mama. Então essa eu vou fazer o quê? Uma mamoplastia de aumento. Por isso que eu uso o termo mamoplastia para todas praticamente. Que né? É a colocação de prótese. Não, mamoplastia é a cirurgia da mama. Aí quando eu falo de aumento, eu vou só colocar a prótese nessa mama. Eu não preciso tirar pele, eu não preciso colocar o bico num lugar no outro, porque um está baixo e o outro não está. Eu só vou aumentar. Então isso eu chamo mamoplastia de aumento. Certo. Ou implante de próteses mamárias. Okay. Aquela paciente que não tem nada e quer aumentar. Só colocar o silicone. Essa é uma opção. Ok. Vamos dizer que chega agora lá uma paciente que teve 2 gestações, né, amamentou, ganhou muito peso na gestação e quando parou de amamentar o bebê e ela já pode ali fazer a cirurgia, que é em torno de 6 meses após a parada de amamentação, aí a mama dela tá pequena, mas tá flácida, caiu bastante. Né? Então o tecido diminuiu bastante de tamanho, o tecido mamário, a gordura ela perdeu peso também após a gestação e a mama está flácida e caída. Então nessa mama eu vou fazer o quê? Eu vou levantá-la. Aí eu uso retirada de pele. Isso, aí eu vou usar o termo mastopexia. Entendeu? Perfeito. A mama para ela achou que está pequena. Então eu vou colocar uma prótese e vou levantar ao mesmo tempo.
Perfeito agora. E isso é mastopexia com prótese. Uhum. Imagine agora uma paciente de 19 anos que a mama já cresceu, a mama vem crescendo e já vem crescendo caída. Certo. Mas ela não é tão grande, mas tem um certo volume. Né? É aquela mama que tem um volume que enche um sutiã, mas se tira o sutiã ela cai. Uhum. Aí essa paciente, ela não quer aumentar a mama, ela só quer levantar. Entendi. Aí eu vou então fazer uma mastopexia sem prótese. Eu só vou levantar a mama, tirar a pele que está excedente e dar o formato para essa mama com o próprio tecido dela. Então essa eu vou levantar e não vou colocar prótese. Isso se chama mastopexia sem prótese. Perfeito. Tá acompanhando? Estou acompanhando. Qual que é a última opção então? A redutora. A paciente que vem com uma mama grande, e geralmente quando é grande, é caída também, né? É difícil você ter uma mama grande com ela aqui durinha aqui em cima. Exato. A gravidade está aí para derrubar, né? E a pele não aguenta. Uma mama grande, com a gravidade puxando, cai. Uhum. Mas se essa mama eu vou mais diminuir do que a questão de levantar, é por isso que eu chamo de mamoplastia redutora. Mas ao mesmo tempo que eu diminuo, eu já levanto. Levanta. Né? Eu não vou diminuir a mama e deixar ela aqui embaixo. Exato. Então eu já levanto ao mesmo tempo. Mas como eu estou diminuindo bastante a mama, não existe nenhuma classificação, mas alguns falam entre 300 a 500 gramas. Você tirou isso, você já pode considerar que é redutora. Tá. Que eu já reduzi o peso dessa mama. Não é só mastopexia e levantei. Além de levantar, eu reduzi. Tem mamas que a gente tira 1 quilo de cada lado. 1 quilo de mama de cada lado. Numa redução. E no caso de quando a gente fala de redução, toda redução é retirada de pele. Tem retirada E tecido mamário. A mama é formada por quê? Gordura. Eu adoro o Dr. Michel Patrick porque é professor também, né? Aí ele tem aquela mania do professor que fica perguntando na sala de aula. Pra você raciocinar. Eu sentava no fundo. Né? Agora mas agora correr, não né? tem. Mas assim, gordura, pele e tipo, parece uns nódulos aqui, glândulas. Glândulas, porque a mama precisa produzir o quê? Quando você está gestante? Leite. Então ela tem que ter glândulas mamárias. É só para isso que serve? E infelizmente dá câncer. Então tem que atentar por mês de outubro, aí que nós estamos no mês de outubro, acabando, mas nunca deixar, então, a glândula mamária dá leite, produz o leite, mas é chance de ter câncer também da glândula mamária. Então, por isso que é um dos cânceres que mais mata as mulheres. Né? Então a mama tem gordura, tem glândula mamária, tem pele e tem músculo atrás, que não faz parte da mama, mas está na mesma região. Então, se eu tenho uma mama que está grande, com bastante glândula mamária, bastante gordura e caída, eu vou tirar muito tecido mamário, muita pele, muita gordura e diminuir essa mama. Aí que a gente chama de redução mamária. Tá. E aí tem mais uma pergunta dentro disso. Doutor, mas eu posso reduzir a minha mama e colocar uma prótese? Essa é a pergunta do milênio. Na verdade, no Congresso a gente tem grandes debates, né? Debates calorosos sobre esse assunto, porque nós temos o pessoal que defende um lado, que é, se eu vou reduzir, para que eu vou colocar prótese? Tem uma lógica, né? Eu estou reduzindo, vou colocar prótese? E tem aquele outro que já defende, mas hoje as mulheres querem uma mama com colo marcado, desenhado, que parece uma prótese. Então eu tenho que fazer o quê? Colocar prótese. Entendi. Até porque tem como levantar essa mama e através da própria pele e gordura formar o seu próprio tecido, simular uma prótese, que eu já falei sobre isso aqui também. Por isso você está entendido aí.
Parabéns. Mas assim, se quiser mesmo o seio marcado, aí é só a prótese, não tem como... Aí é com a prótese que vai dar esse desenho. Só que então, com a evolução hoje dos tratamentos, né, com essas novas técnicas, que é isso que eu já vim falando para você, permitiu-nos que isso pudesse ser feito com um pouco mais de segurança e resultados mais animadores. Porque até pouco tempo atrás, e quando eu falo pouco tempo atrás, uns 3 anos por aí, a gente eu pegava, reduzia uma mama e colocava a prótese na frente do músculo. Imagina então uma pele que não estava aguentando o próprio tecido mamário, ainda vou e coloco uma prótese. Esse conjunto tendia a cair muito rápido. A não ser que a pele da paciente fosse muito boa, daquelas grossas, e geralmente não é isso. A pele já teve estrias, esticou porque ganhou peso, porque amamentou, então não é uma pele geralmente boa, né? Na maioria das vezes. Então o conjunto caía. Só que com a mudança da técnica, a gente fazendo a colocação dessa prótese atrás do músculo, que serve de um anteparo, de uma força para segurar essa prótese. Aí eu diminuo a mama em torno dessa prótese, faço uma mamoplastia redutora, eu deixo um mínimo de tecido em volta dessa prótese, e aí eu tenho o quê? Uma mamoplastia redutora com colocação de prótese atrás do músculo. Na minha cabeça é tipo quase uma lipo ali dos seios e depois tira o excesso de pele. Na minha cabeça é isso. É isso aí. Tira a gordura, que é como se fosse assim, mas é de 4 a 5 horas de cirurgia. Pra você ter uma de ideia. 4 a 5 horas? É uma cirurgia bem trabalhosa, mas hoje a gente consegue resultados interessantes assim. Eu era um dos que não gostava de colocar prótese após uma redução mamária. Porque eu sabia que esse conjunto caía. Agora, com essa mudança, com a técnica de dual plane, para quem não sabe, dual plane, a alça muscular está boa mesmo. Você está vindo mesmo nos podcasts, parabéns. Tá boa, eu vou levar você como assistente lá. Ó, então, assim, então eu uso o dual plane, que é atrás do músculo, e uma alça lateral de músculo que segura essa prótese. Então eu posso colocar a prótese porque eu tenho algo que sustenta essa prótese. Não é a pele que não está boa, que não foi boa, que não aguentou o próprio peso da mama. Então quem vai segurar a prótese é o músculo. É porque no caso também as pessoas ficam preocupadas, quem faz atividade física, impactos, né, por já viver com uma queda ali, o seio não sustentado, depois que coloca o silicone, faz uma cirurgia redutora, ela fica com receio de não sustentar também? Sim, né? Porque é uma coisa que tem que ser levada em conta. Por isso que tem que operar com o peso correto. Imagine, eu diminuo uma mama, coloco uma prótese, mas ainda aquela paciente ainda estava com um IMC meio ruim, em torno ali de 28, ou seja, no sobrepeso. Ela não estava totalmente num peso legal, com IMC abaixo de 25, né? A gente usa o IMC de parâmetro, você sabe que tem mais coisa para falar, mas a gente ali usa o IMC como um parâmetro divisor de águas, né? Então imagina uma paciente que ainda tem gordura. Aí no pós-operatório faz algum exercício, faz uma dieta, perde peso, a prótese não cai, porque está atrás do músculo. Mas a pele cai. Aí perde o resultado. E nós já falamos, inclusive, aqui sobre quando existe essa queda, né? Sim. Do silicone ficar aqui e aí a pele ceder. Dupla bolha, né? Que é o waterfall, mas as pessoas, os leigos conhecem mais como dupla bolha. Então, eu acho que é isso. Deu para dar uma visão geral do que é a cirurgia da mama. Basicamente, nós temos isso hoje e algumas derivações aí dentro desse contexto, mas em resumo é isso. Né? Para saber qual é o seu caso, quem está ouvindo e assistindo, é só fazendo uma consulta para, né, ali conversar e saber qual é o seu caso. Mas indicado. Assim, e aí, a mamoplastia redutora? Quem nos procura, né? Isso, eu quero saber a indicação. Estou em casa, qual seria a indicação, pessoal? Imagina o seguinte, uma paciente em que a principal dor dela é achar um sutiã em que ela consegue segurar essa mama, sem ela espalhar para o lado, sem ela pesar tanto aqui na região do ombro. Que fica até marcado, né? Tem paciente que vai lá e está ferido. Nossa. Cicatriz mesmo, marcada, funda. Aquela paciente em que tem dor na coluna, né? Porque o peso é tão grande, ela tem que ficar sustentando aquele peso sobre a coluna.
Então essa paciente é uma paciente que vai se beneficiar disso, né? Tocando nesse assunto, independente do tamanho da mama, porque tem algumas mamas que elas são, às vezes por conta do sobrepeso, elas são bem caídas. Sim, é aquilo que eu falei para você. A gente considera a redução de mama quando eu tiro ali em média de 300 a 500 gramas, acima disso. Aí eu considero redução mamária. Aí a partir disso já começa a dar dor, né? Agora, a que vai piorar mesmo é aquelas acima de 1.000, né? 1.000 gramas. Tá. 1 quilo, mamas acima de 1 quilo realmente vai doer mais do que uma que pesa 300 ou 500 a mais, né? Como assim doer? A coluna, né? Ah, entendi. Tá, a coluna, a dor, né? Os problemas, né? Porque o peso é maior, vai machucar mais, né? Então é aquela mulher que às vezes fere aqui embaixo, né? Porque fica muito apertado para dar essa sustentação, né? E fica caído, forma ali fungos, aí fere, fica vermelho, né? Então, nesses casos que a gente indicaria ali uma redução mamária. Por conta das dobras também causam feridinhas, né? Por conta, ali. Principalmente Cuiabá, que é muito quente. Quente, úmido, né? Então, pode dar tudo isso. Então, e aí é uma das indicações, né? Então, a paciente tem mamas muito grandes, pesadas, que machucam, né? E essa é a principal indicação. A partir de quantos anos? Olha, eu já operei paciente de 16 anos, tenho colegas que já operaram pacientes de 14 anos, que as mamas eram tão grandes que já estavam machucando mesmo, né? Então, geralmente a partir dos 18 anos, mas às vezes a gente precisa adiantar. Dependendo, saúde, né? É saúde, né? Eu tô curiosa para saber, assim, tá? A gente falou da indicação e como que funciona, para saber como é o corte, né? Que é uma coisa que as mulheres se preocupam muito, o formato do corte, a cicatrização, a cicatriz. Sim, nós vamos mostrar ali umas imagens, então, que aí eu acho que vai ajudar a falar sobre entender. Então aqui, essa aqui é uma imagem que a gente vai ver os vários tipos de mamas, né? Que é o resumo do que eu falei lá no início. Vamos olhar ali a primeira, ali, né? Uma mama normal. Então a paciente que chega com essa mama aí, o que ela quer? Geralmente ela fala, doutor, eu quero aumentar a minha mama. Então aquela ali eu posso ir ali, fazer um cortezinho ali embaixo, no sulco mamário, onde está aquele vermelhinho ali, e colocar uma prótese. Certo. Maior ou menor, dependendo da escolha dela. E tá tudo bem, tá beleza, tchau, tá feito. Agora, nas outras pacientes, a gente vai ter vários tipos, né? E no segundo eu tenho uma pequena queda, uma queda de grau 1, que é o mínimo. Aí nessa daí eu já posso levantar e colocar prótese. Ou só colocar prótese se a paciente não quer um resultado tão marcado, ela aceita um resultado mais natural. Posso fazer a mastopexia interna, que é a nova sensação. O que é mastopexia interna? Eu não vou usar cortes externos, né? Isso. Porque quando eu começo a ter quedas maiores, eu já vou ter que usar técnicas mais avançadas com cortes mais estigmatizantes, né? Que aí nós vamos ter os vários tipos. Ou seja, o cortezinho fica ali onde coloca o silicone mesmo. Na mastopexia interna. O que é mastopexia interna? É o levantamento da mama internamente sem cicatrizes a mais externa, além daquela que foi para a colocação da prótese. O T ou o L? O T ou o L, que são as principais. Tem o sorvetinho, tem em volta da areola, mas essas não são as principais. A T ou em L são as mais então advogadas. Está indicado até ali no B. Até ali no B. Aí dali em diante, aí nós já vamos ter realmente as mastopexias com T ou L, ou a redução mamária sem colocação de prótese. Né? Mamas ali, já grande, com queda. Então, nessas mamas ali no C e no D, eu já vou levantar essa mama, e se tiver um tecido mamário suficiente que agrade, eu não quero colocar prótese, não quero corpo estranho, doutor. Dá para usar o próprio tecido mamário? Geralmente ali no C e no D a gente pode eventualmente usar o próprio tecido mamário sem precisar utilizar prótese. E se a mama não é muito caída, aliás, não é muito grande, eu só estou mais levantando, eu chamo de mastopexia sem
prótese. Prótese. Ah, é uma mama em que além de levantar eu quero aumentar. Aí eu coloco mastopexia com prótese, né? Na D ali, ó, é uma mama já bem caída, geralmente são grandes. Essas daí geralmente a gente só levanta e reduz ao mesmo tempo, ou eu levanto, diminuo e coloco a prótese se a paciente quer ter o colo mais marcado, mais desenhado. Só que aí a prótese eu tenho que colocar em dual plane. Entendi. Beleza? No severo. Aquela pseudopitose ali, que é o E, o que é isso? Pitose é queda, né? Pseudo falsa. Por que a gente chama de falsa queda? Porque, veja, o bico ainda está olhando para frente. Certo. O que caiu foi o colo. Então o colo desceu ali, ela forma uma barriguinha ali embaixo. Então essa aí geralmente é um bom caso para quê? A mastopexia interna. Né? Que antes nós também não tínhamos opções. Agora a mastopexia interna é uma boa pedida ali. Porque o bico tá certinho. Só vai levantar ali uns 1 ou 2 centímetros. Se você olhar lá primeiro, veja, o bico tá um pouquinho mais alto, mas ele não tá abaixo da linha do sulco mamário. Sim. Que a gente classifica a queda pelaquela linha vermelha lá, né? Então no grau, ali no B, é uma pitose de grau 1, porque o bico tá coincidindo com o sulco. No grau 2, ele passa geralmente entre o bico e a areola. Peraí, doutor. O meu irmão falava que colocar uma caneta. Colocar uma canetinha em casa pra saber assim, como é que tá e tal. Queda, né? Já, mas funciona? Né? Nem mas tem que estar assim, tipo, retinha, né? Mas dar uma sentada assim não funciona. Porque aí tem paciente realmente que senta, faz assim, a mão parece uma queda gigante. Ela fica reta, a mão já dá uma levantada. Porque em casa às vezes você quer saber qual daquelas ali que tá no monitor, a gente tem. E ali o último ali, né, que é uma má distribuição mamária, né? Aquela ali, ó, que não tá com o bico meio olhando para baixo, mas ainda o bico não está abaixo do sulco mamário. Esse sulco, ele é meio alto, né? Ela lembra muito uma mama que a gente chama de mama tuberosa, que parece um tubérculo, é um tubo. Ela parece um tubo, aquela mama. E é bem comum essa mama aí, né? Esse tipo de mama. Incomum? Não, comum. Até tem bastante. Comum? As pacientes, às vezes, existem vários graus, né? Mas tem estudos que falam de 60% a 70% das mulheres tem algum grau de mama tuberosa. Então é bastante. Graus leves ou graus já avançados, né? E nesse caso, é utilizado qual método? Aí vai depender muito do que a paciente quer, né? Mas ali vai ter que ter uma prótese, senão eu não vou conseguir fazer muita coisa, né? Levantar o bico. Até pelo formato. Descer o sulco, né? Que o sulco tá muito alto, né? Descer, porque se aí eu dou uma baixada, aí eu expando aquele polo inferior para ele ficar com aquela voltinha bonita aqui embaixo também. Mas dá para fazer a interna? Dá para fazer a interna também. Em alguns casos. Não é tão simples, mas dá. Eu consigo baixar o sulco, né? Tá. Então, só para dar uma geral, a gente faria naqueles casos de A, B, C, D. Em quais a mamoplastia redutora? No C e no D? Geralmente no C e no D, principalmente. São as que mais nos procuram, né, com esse tipo. Porque é óbvio, né? Pesada, grande, vai estar mais caída, né? Difícil uma mulher com a mama grande e na posição, né? Fazendo a mamoplastia redutora, se essa paciente não tiver os devidos cuidados em relação à dieta e atividade física, pode retornar a ter ali a flacidez, aumentar Pode, né? Porque a mama tem gordura, a gente não tira toda, essa mama estica e a hora que ela perde o peso, cai. E aí pode realmente cair a mama novamente. Então, isso é possível. Né? Ali tem mais uma imagem pra gente ver ali, que são as técnicas, né? Essa é a que a gente mais usa, né? Que é aquela em T, né? A clássica da mamoplastia redutora, né? Ou a mastopexia sem implantes, né? Ali, eu levanto, o bico tá ali, eu vou levantar lá para aquela posição ali, ó, parece um chaveiro. Gente, ali, arranca tudo aquilo de pele? Sai bastante pele ali. E aí você vai levantando, levanta o bico e geralmente a cicatriz mais clássica é aquela ali, né? Que é o T invertido. Só que hoje a gente tem um invertido que a gente chama de short scar, né?
short de curto, scar de cicatriz. Então a gente tem cicatrizes mais curtas, técnica nova também, né? Isso aí tem menos de 6 meses de evolução. Então já tive mamas que tinham que ir com a cicatriz até lá atrás. Agora essa cicatriz já é bem menor, porque a gente fez uma mudança nessa técnica que a gente tira mais pele na vertical do que na horizontal. Então a cicatriz fica menor. Mas a cicatriz, o tamanho da cicatriz depende também do tamanho da mama. Lógico, né? Lógico. Quanto maior a mama, maior a cicatriz. Mas mesmo nessa a gente consegue cicatrizes menores que eu conseguia anteriormente. Não é tão pequenininha como alguém que tem pouca queda, mas não é tão grande quanto antigamente era em mamas tão grandes, né? Entendi. É a mudança. Tá. Tem mais coisa lá, você pode perguntando aí. Em relação a essa daí, que era a principal. A tradicional, digamos assim, né? Pode ir aí, vamos dar uma andada. Aí, hoje se fala muito dessa, né? Que é a mamoplastia híbrida. O que é a mamoplastia híbrida? É aquela em que eu posso levantar a mama, diminuí-la e eventualmente colocar uma gordura em alguns lugares onde eu quero que fique mais cheinho, mais bonito, tipo ali no colo, na parte superior. Certo. Eu vou ali e coloco gordura e então eu consigo, por exemplo, levantar a mama da paciente e aumentar com a própria gordura. Mas aí, por exemplo, é uma paciente que treina bastante. Aí já é uma paciente que se ela treinar muito... Não tem indicação. Vai treinar muito, aí ela vai perder novamente essa gordura. Tem que ser aquela que não treina muito. Que é a maioria, né? Vamos ser verdade, né? Não treina pesadão, assim, a né? maioria não é. Deveria ser o contrário, mas a realidade não é essa. A do lado direito estava com prótese. Isso, aquela é um outro caso em que eu posso também... levantar a mama, colocar a prótese e também colocar a gordura para ajudar a modelar mais essa mama. Chama mamoplastia híbrida. Certo. E aí também tem o Tzinho, ou pode ser diferente? Não, aí vai o L, o T, aí vai depender do que eu vou fazer, né? Mas basicamente a híbrida se refere a isso, ao uso da gordura nesses casos. Perfeito. Vamos lá, o que temos mais aí? Tá, essa é a clássica, então, agora mais resumida, você tem 1,70 m, ele estaria ali em média a 17 centímetros a partir aqui da fúrcula. Que tem um buraquinho. Daqui até o bico tem que dar 17, você tem 1,70 m. 17 centímetros? Se você tem 1,60 m, 16 centímetros. Se você tem 1,80 m... Todo mundo depressivo em casa hoje, com a fita métrica. Vê se tá legal. Não vou nem medir. Não vai, né? Não vou. Tá aqui que a alça tá até apertada, ó. Tá, né? Outra coisa é se esse bico está na metade do antebraço. Se estiver na metade do antebraço, o bico está na posição correta. Entendi. Aí esse dia falou assim, doutor, o meu tá no cotovelo. Então tá caído bastante, né? Tá ali mais ou menos em 28 a 30 centímetros. Ou seja, uma queda muito bem esticado. Na posição adequada. Não pode ficar assim, senão você tá roubando. Mas também não tão assim não também. Tanto ali também. Assim, né? Entendi. Tá. E aí... Eu tô perguntando porque o pessoal tem certeza, eu vou fazer? Vai fazer, né? Vai fazer e vai mandar se tá tudo certo. O seguinte, outra coisa, então, aí a mama que tem quedas maiores, temos que levantar mais, né? A cirurgia é mais complexa, mas vamos supor que aquela ali tá em 26. Então, eu vou levantar esse bico aí lá para 16, se a paciente tem 1,60 m. Aí vai para lá nessa nova posição, então tem uma cicatriz ali em volta da areola. Aí eu tenho que unir aquelas duas colunas ali, ó, da onde eu levantei esse bico, ficou um espaço. Certo. Aí eu tenho que unir, que é a cicatriz vertical. Entendi. Aí lá embaixo, naquele verde, eu tenho que tirar aquele excesso, que é a pele que está sobrando. Aí é a cicatriz horizontal. E dessa aí que mudou hoje, que aquela horizontal hoje eu consigo ser menor, porque eu tiro mais pele em volta da areola e na vertical. Aí eu economizo cicatriz aqui para não ter até lá atrás. E nunca tem aquele probleminha que não é um problema, eu não sei o que significa, quando vai fazer abdominoplastia, às vezes no umbigo, que não dá o espaço entre o umbigo e até o corte final ali e fica só um... Aquele ali é a abdominoplastia modificada, né? Que fica uma cicatrizinha lá embaixo. Não, aí é o seguinte, o que pode acontecer quando eu puxo o abdômen é roubar tecido da mama e essa mama descer um pouco.
Mas hoje a gente tem feito o que a gente chama de sutiã interno, né? Eu dou uns pontos fixando a mama aqui, porque se eu precisar fazer o abdômen no futuro, quando eu puxar, a mama não escorrer também e cair. Isso é um Não, mas isso aí não é eu que inventei, não. Eu só faço, né? Pra não errar. Mas tem que lembrar disso, senão depois dá B.O. Mas estuda e faz curso. Né? Tem que estar sempre fazendo. Antenado. Vamos lá, temos mais coisa aí? Tem, olha lá. Marcação. Tem vários tipos ali, ó. Aquela é periareolar, em volta da areola. Aquela é o T. O T invertido no canto ali, né? Uhum. Lá embaixo eu tenho o que eles chamam de pirulitinho, né? Olha lá, o vertical, né? É um pirulito a marcação, olha lá. Entendi, aí o resultante. Né? A resultante é em volta da areola e desce. E na última ali, no canto inferior, o L, que é uma técnica que a gente está fazendo também. Ah, tá. Agora que eu entendi. É a marcação e a cicatriz. E a marcação e a cicatriz. Só tá escrito ali, mas calma, que eu demorei assim. Porque é muita informação também. Né? Gente. Mas são os vários tipos, né? O T, o L, em volta da areola. E aqui parece um ovinho, uma gema ali, um ovo. Qual? Vertical. Então, é a cicatriz resultante, pirulito, né? Que eles chamam de pirulito. Ah, entendi. Mas é aquela mama que não tem muita flacidez, eu não preciso decompor aqui na horizontal, né? Ô, doutor Michel, se a paciente, ela tem uma, não sei como diz assim, geneticamente, a cicatrização boa, fica quase invisível, né? É raro, né? A gente ter quase nenhuma cicatriz, né? Uhum. É a minoria das pessoas que tem esse tipo de cicatrização. Geralmente a pele branca, que marca menos, né? É uma pele que tenha menos colágeno, que é aquela pele mais fina. Essa geralmente tem cicatrizes melhores. Entendi. Mas são mamas mais flácidas, né? Só que se eu coloco a prótese atrás do músculo, eu seguro, o músculo segura, então a cicatriz é boa, ainda com a prótese boa. Então eu paro de tomar colágeno para poder fazer Teoricamente, se você tem uma tendência a ter cicatriz ruim, aí é bom parar. Se não, pode usar. Eu fiz a pergunta zoando, mas é verdade. Sim, entendi. É uma coisa que me perguntam bastante. É? Verdade? É verdade. Perguntam bastante. Olha. E olha lá, aqui nós temos um exemplo de uma mamoplastia de um lado feita em T, né? E o outro lado sem fazer ainda. Olha como muda, né, a vida da paciente. E no caso ela colocou prótese essa daí? Não, é sem prótese, mamoplastia redutora. Usou o próprio tecido mamário para simular a prótese. Então, olha lá de cima, a vista de cima. Essa é a nova visão dela da nova mama, à direita, e ali, olha como era lateralizada. Olha a minha marcação, vai lá pro lado a reta que eu fiz. Ó. Então, eu tive que jogar toda essa mama para a região central. E ficou super natural, né? E até tem um colinho ali, né? Então, a paciente está super feliz. Ela doía, a mama doía. Teve que fazer cirurgia de coluna, porque tinha muita dor. Essa paciente já tinha, acho que se eu não me engano, 38, 39 anos. Então, desde a adolescência com mama daquele tamanho ali, imagine. Essa mama em pé aí chegava quase aqui no umbigo. Aqui aí não dá para ver, mas ela em pé era uma queda de 33 centímetros. Mentira. Eu era para estar em 16, 17, estava em 33. Então, tem mamas assim, então, que a gente realmente muda completamente, né, a vida da paciente. Muda a vida da pessoa. Com certeza. Muda muito, muito, muito. Não tem mais? Eu queria ver, mas traz mais fotos pra gente. Vamos trazer para discutir, para falar, né, para mostrar. Eu gosto de ver, assim. É isso aí. Porque, assim, quando a gente fala sobre queda, a gente não fala só, eu conheço mães, né, que tiveram os filhos e não tiveram tanta queda. Assim como tem adolescentes que já tem a mama que já vai ali ruim. Então, é genética, tem muito de genética. Tem ganho de peso, tem amamentação, tem tipo de mama, quanto de glândula tinha, vai mudar muito, né? Conforme. Mas a genética é um dos principais fatores. Aí a perda de peso, ou ganho e perda. E a amamentação são os 3 principais fatores que alteram a mama. É uma preocupação das pacientes que procuram a mamoplastia redutora em relação à gravidez, dos seios aumentarem? Sim, por exemplo, mamas que são muito grandes. Imagina ela gestante, né? Essa mama pode aumentar muito e ficar bem difícil de lidar. Outra coisa, eu consigo amamentar após a cirurgia de redução mamária? Se eu estou reduzindo as glândulas e vou mexer ali pelos canalículos por onde passam o leite,
eu posso realmente alterar essa chance dela amamentar. Então existem mulheres que vão amamentar e mulheres que não. Não dá para a gente saber quem vai ou quem não vai. Mas se a mama é muito pesada, está trazendo prejuízo para a saúde, às vezes é melhor você fazer essa redução. Hoje temos outras opções de amamentação, né? Do que a paciente sofrer, né? É questão de reavaliar. É igual decidir o que vai escolher. Porque assim, é igual a cicatriz. Sim. Tem uma mama maior, tem um problema. Vai ter uma cicatrizinha? Vai ter? Vai. Essa cicatrização vai depender muito da sua genética. Da genética. Tipo de pele. E aí é o que eu falo para o paciente. É o preço que se paga, né? E você tá afim, tá? A maioria fala, não, eu prefiro ter uma cicatriz. Já operei paciente que tinha queloide brava, aquelas cicatrizes grandes, elevadas, né? Que ela falou assim, não, eu prefiro ficar... Ela já tinha feito na cesárea, tinha queloide. Que é uma das que menos dá queloide. Cesárea não tem pressão nenhuma, não tem tensão nenhuma, né? Para ser uma cicatriz super tranquila. Ela falou, mas na mama vai ter, você quer? Não, eu não aguento mais esse peso na minha mama, não. Pode colocar, nem se eu fico com o queloide. Então, do tanto que muda a vida dessa paciente, né? Tirar esse peso. E, Dr. Michel Patrick, você que é um cirurgião já conhecido aqui no estado todo, em cirurgia plástica, no estado de Mato Grosso, é referência, é importante, porque assim, quando a gente fala sobre cirurgia plástica, as mulheres ficam muito ansiosas e às vezes tem a referência de uma amiga que fez, né? Alguém da família que fez. E tudo isso tem que colocar na ponta do papel e confiar muito no cirurgião, porque nem toda cirurgia pode fazer junto com outra, né? Nem toda cirurgia, um caso de uma amiga serve para outra. Então, o cirurgião, ele realmente, além de ser cirurgião plástico, é necessário que ele seja especialista nessa área de atuação. Hoje eu já até comentei com você aqui, a gente fala muito de subespecialidades, né? O mais específico ainda. Então, dentro da cirurgia plástica, por exemplo, a gente consegue fazer mais um tipo de cirurgia do que outras. Então, lógico que a gente vai, com o tempo, tendo resultados mais interessantes. Por exemplo, eu só faço mama e contorno corporal. Eu tenho que ficar melhor nisso, porque eu estou me atualizando nisso. Eu estou sempre lendo, estou em vários grupos de mentorias, de mindset, mastermind, né? Sempre conversando com os melhores, que melhor faz a mama no Brasil. Então, assim, eu estou sempre conversando e pensando sobre mamas. É lógico que eu vou operar melhor mama do que para operar nariz. Que eu não estou mais fazendo agora. Eu já fiz muito, mas agora eu não estou mais fazendo nariz, porque eu teria que estar estudando nariz todos os dias para eu me sentir confortável e seguro para entregar o melhor resultado para a paciente. Né? Então, eu acho que isso é importantíssimo. E hoje, como a pessoa que está procurando um cirurgião plástico, ela pode confiar nesse profissional para ter certeza de que é um cirurgião plástico? Porque, querendo ou não, tem alguns colegas que não são. A gente orienta, né, a paciente a procurar a princípio o CRM, no site do CRM, lá, né, Conselho Regional de Medicina. Lá tem uma partezinha que procure aqui o médico, procure seu médico. Você vai colocar o nome dele lá. E na hora que aparecer o nome dele, vai estar a especialidade em que ele está registrada no conselho. Se lá não tem nenhum registro da especialidade dele, ele não é especialista naquilo e ele não pode falar que é. Né, sobre pena dele ter prejuízo no CRM e ser até cassado. Então, se eu não me especializei em ginecologia, eu não posso fazer, ficar atuando na área de ginecologia. Então, eu tenho que ir lá no CRM tem. Além disso, você pode ir no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Lá você também tem os nomes dos colegas que são cirurgiões plásticos, né? Para ser cirurgião plástico hoje, qual que é a formação? Eu tenho que ter 6 anos de medicina, depois fazer uma prova para entrar na residência de cirurgia geral, que agora são 3 anos, então eu faço 3 anos de cirurgia geral. O que é cirurgia geral? Opera tudo, né? Vesícula, hérnia, câncer de estômago, câncer de pele, e aí eu tô já especialista em cirurgia geral, aí eu tenho que fazer uma nova prova para fazer a especialidade de cirurgia plástica. Que aí são mais 3 anos só de cirurgia
plástica. Você perdeu a conta aí? Ou Nossa, eu tô perdida. já são 12 anos, já né? Já cansei de estudar. 12 anos. Aí você... Fiz 4 anos de faculdade, eu tô assim... não quero fazer mais nada. São 12 anos. Aí depois eu, por exemplo, fiz mais um ano de pós-graduação em mama. Então já são 13, né? E aí... E depois disso, vários outros cursos aí, né? E que não para, né? E hoje eu tô só em mama e contorno corporal, basicamente. Então, que é a lipo, abdominoplastia, né? Então, não para, não tem como. E hoje, como o conhecimento é muito rápido e disseminado, né? Não dá para eu estudar tudo. Não tem como eu ser muito bom em nariz, em face, em mama, em abdômen, em lipo, né? Em todas as outras tipos de cirurgia. Por isso que focou em contornos corporais. A gente focou mais nessa área, né? Tem agenda ainda? Daqui, porque, né? 2 meses, eu acho que a galera tá toda... eu tô querendo, entendeu? Né? Depois de 17 centímetros... Você vai ver se tá ali, né? A sua altura é de... 1,70. 1,70 aí. Chutei a ideia de 1,70 aqui. Mas... Só não chuta outra coisa, assim, porque... Não. É perigoso de pegar. Se chuta, tô brincando. Mas, enfim, tem agenda ainda, né? A gente... Pra você que é uma colega, a gente consegue lá. Pode ir lá. Isso, gente. Dr. Michel Patrick tá nas redes sociais, sempre muito presente, eu gosto de falar isso, nos stories, no feed, ele colocando sempre a pitadinha dele de humor, levando, né, toda a informação de forma informal, que é o que eu mais gosto, fazendo com que as pessoas entendam, até porque o trabalho é voltado para os pacientes. Leigos, né? Eu tô lá para falar para os leigos de uma forma clara, não tô falando para outros colegas médicos, né? A gente está falando para o leigo que é a melhor informação possível para fazer a melhor escolha. Parabéns pelo seu trabalho, doutor. Obrigado. Bom, a gente finaliza aqui, mas nos encontraremos em breve. Sim. Antes de 2023. Tá bom.